Olá pessoal, aqui é a professora Patrícia do canal Simples Assim Aulas, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais um exercício de sólido de revolução. Agora que você já viu o enunciado, então a gente faz o quê? Para ficar mais fácil a visualização do que está acontecendo, a gente tira os dados do problema. Então ele está nos dando aqui uma reta de y igual a 0 e x igual a 0, uma curva nos limites de menos 5 e 5 e uma outra curva nos limites de menos 4,7 e 4,7. Eles estão girando no eixo y, então ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu vou ter aqui meu eixo x e o eixo y, ok? Eu tenho uma curva, se o x ao quadrado aqui tá negativo, aqui x ao quadrado negativo, com cavidade para baixo. Cavidade para baixo. Então essa vai ser a minha primeira aqui, que vai ser a interna, de menos 4,7 e 4,7 positivo. E aí ele tem uma segunda. A segunda é essa aqui, ó, que é a externa. Então ela vai de menos 5 a 5. Ele quer saber o volume desse sólido. Na verdade, esse volume está só entre essas duas curvas. E aí nós temos a curva externa, que é essa que vai de menos 5 a 5, essa aqui, que a altura dela é de 25, que é esse valor aqui, ó, tá? É o valor inicial. Então eu começo com 25. E aí eu venho até o zero, que ele vem só até aqui, certo? Então aqui eu tô rotacionando o eixo y. O que mais que ele nos dá aqui que é importante a gente saber? Só isso. Agora é só fazer o cálculo. E olha só como vai ficar bem simples. A gente pega a nossa fórmula. Lembra que a gente viu no vídeo anterior? Essa fórmula aqui, ó, do eixo, rotacionando o eixo y. Então eu tenho volume da integral de a b, π, a minha f de y ao quadrado dy. Bom, eu tenho f de y ou eu tenho f de x? Isso é importante de nós identificarmos. Se eu tenho y variando conforme muda o x está na função, então eu tenho função de x. Para eu ter uma f de y, quem tem que estar na função é o y, tá? Então, a gente vai ter que transformar esse cara aqui, ó, numa f de y. Então, nós temos y igual a 25 menos x ao quadrado. Primeira coisa que eu vou fazer, passar esse 25 para o lado de cá. Y menos 25 igual a menos x ao quadrado. Agora eu vou trazer o sinal. Trazendo para cá, menos y mais 25 igual a x ao quadrado. O quadrado, como que eu passo para o outro lado da igualdade? Qual é a função oposta? Raiz. Então, eu vou ter raiz de menos y mais 25 igual a x. Agora sim, quem está na função? É o y. Então, eu tenho uma f de y. Agora, eu vou só substituir. Volume de A a B. Quais são os limites? Olha, minha figura começa no zero, eu tô olhando pro eixo Y, porque é dy, tá? Então, como é dy, eu uso valores do eixo Y. Se fosse dx, eu iria usar valores do eixo X. Então, no eixo Y, eu tenho de 0 a 25, né? Essa aqui é a externa, que é essa y igual a 25 menos x ao quadrado. Então, ela vai até 25. Então, de 0 a 25, π, f de y, raiz de menos y mais 25 ao quadrado dy. Agora, ó, quadrado elimina a função oposta, que é a raiz. Então, sobrou quem? Volume de π, que eu já vou tirar da integral, de 0 a 25, menos y mais 25 de y. Agora já podemos resolver essa integral. Então,
pessoal, tabela de integrais na mão. Se você ainda não decorou essas duas regrinhas aqui, ai, ai, ai. Essa aqui é quem? Y na N, né? Integral de Y na N. Y, N mais 1, dividido por N mais 1. Então, π, parênteses aqui, N mais 1. Vai dar menos aqui, eu vou deixar isso separadinho, porque eu vou usar o y ao quadrado sobre 2, mais 25 integral de uma constante, é a constante, se eu for aqui ter y, é só trazer o y de volta, que faltou, né? Y. 25, y, isso aqui no intervalo de 0 a 25. Posso inverter aqui para não deixar esse sinal negativo aqui perdido? Posso. 25 menos y, mesma coisa, tá? Só não esquece de colocar esse cara aqui entre parênteses. Por quê? Porque esse menos não é y negativo, é menos y ao quadrado sobre 2, tá? Então, π. Agora, eu vou inverter aqui, tá? Deixar 25y menos y ao quadrado sobre 2. Deixar assim, porque assim ele fica meio esquisito. Onde for y, eu vou substituir por 25, que é o limite superior. Então, 25 vezes 25 menos 25 ao quadrado sobre 2. Menos onde for y é zero, então vai zerar quando multiplicou pelo π, zerou todo mundo, então não preciso fazer essa segunda parte. Então, isso aqui vai ser o quê? π que multiplica, vamos lá, 25 vezes 25, 625, menos 25 elevado ao quadrado, dividido por 2, 312,5. Ele está multiplicando todo mundo aqui. Então, π que multiplica 625 menos 312,5, 312,5 igual vezes, e ó, o π tá aqui, ó. O meu tá aqui branquinho, tá vendo? Eu não sei onde tá o teu. Então, eu venho aqui no shift, que é o branco, e venho aqui no branco. E aí, ele me dá o π. Vezes π igual a 981,74. Bom, achei a primeira parte. Lembra que nós vimos aqui, ó, que quando eu tenho uma figura delimitada por duas funções, é uma função menos a outra. Então, achei a primeira resposta para a primeira função. Agora, eu preciso encontrar a segunda resposta da segunda função. A segunda curva é 24,7 menos 1,112x ao quadrado, correto? Isto tem quem na função? É o x que está na função. Então, eu tenho uma f de x. O que eu preciso fazer? Inverter para eu ter uma f de y. Então, eu vou passar esse cara para o lado de cá, y menos 24,7 igual a menos 1,12x ao quadrado. Vou passar o sinal, menos y, mais 24,7. Agora, eu vou passar esse cara aqui dividindo, ó. 1,12, 1,112, igual a x ao quadrado. Quanto dá essa divisão? 1 dividido, lembra que aqui é como se tivesse 1 multiplicando. 1,112, 0,89 menos 0,899y mais 24,7 dividido por 1,112 é igual a 22,21. 22,21 igual a x ao quadrado. Preciso tirar esse quadrado também, né? Então, eu vou passar para o outro lado, esse aqui como uma raiz. X vai ficar. Eu vou só inverter esses dois de lugar agora, para não fazer igual eu fiz da outra vez. Menos 0,899y,
tudo isso na raiz. Então, agora eu tenho uma f de y. A fórmula vai ser exatamente a mesma que nós usamos anteriormente. Volume de 0. Agora, olha aqui, ó. A primeira, que era a externa, ela ia até 25. Essa interna, ela vem em 24,7, que é esse ponto aqui, ó, tá? Então, o limite é de 0 a 24,7, tá? Agora, eu tô analisando essa função aqui, que é y igual a 24,7 menos 1 x ao quadrado, ok? Então, vamos lá, de 0 a 24,7 π, que multiplica a f de y, 22,21 menos 0,899y, na raiz ao quadrado dy. Raiz, elimina o quadrado, e eu tenho volume de 0 a 24,7 π, que multiplica 22,21, 0,899y, dy. Agora é só aplicar a regra é exatamente a regra da primeira resolução. Vou tirar o π, π vai ser 22,21 integral de uma constante, trago o y de volta, menos 0,899 y, n mais 1, dividido por n mais 1, y ao quadrado sobre 2, nos limites de 0 a 24,7. Então, onde é y, vou substituir pelo limite superior. π que multiplica 22,21 vezes 24,7 menos 0,899, 24,7 ao quadrado, dividido por 2. Vamos para a calculadora. 22,21 vezes 24,7. 548,587 menos. Nossa, o número não tá muito bonito, né? 24,7 elevado ao quadrado, que é o chapeuzinho, divide por 2 vezes 0,899. Você vê que eu tô sempre dando o igual, eu prefiro trabalhar assim, tá? 274,23 igual 548,587 menos 274,23. Opa, 23. 274,35. Agora eu vou multiplicar pelo π vezes, aqui a minha calculadora é branco, e π porque o π não tá na tecla, ele tá embaixo da tecla. π igual 861,91. 861,91. Agora, o volume é a f de y menos a g de y, né? Lembra que nós vimos lá no outro exercício, no outro vídeo, aí quando eu tenho um sólido formado por uma f de x e uma v de x, o volume é a diferença entre os dois, né? O volume é a diferença entre os dois. Nosso primeiro resultado foi 981,74 menos 861,91. Então, este volume, calculadora, 981,74 menos 861,91, 119,8. Então, tá aqui unidades de volume. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é unidade de volume. Se for metro, é metro cúbico. Se for centímetro, a resposta é em centímetro cúbico. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. A gente vai fazer mais um pouquinho de exercício ainda. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Encontro você também no Instagram, onde a gente consegue conversar melhor. Abraço, gente. Até mais!